noite! Meu nome é Danilo Vasconcelos, estou cansado, mas estou feliz por estar aqui na presença de vocês pessoalmente, principalmente do Lucas Garanhão, dos demais aqui na sala e de você que está em casa aí nos assistindo. Hoje a aula é de resolução de questões, aí preparando para a OAB, ó, aqui, ó, OAB, a última OAB da sua vida. E é processo penal. Então vamos lá, coloca aí na tela para o pessoal, por favor, que está em casa. Ok. Então vamos lá, para quem está em casa eu vou ler a questão, é para julgar o item correto. Como se fosse da OAB, que são questões estilo OAB. Julgue o item correto. A testemunha que falta com a verdade em depoimento perante o Ministério Público Eleitoral responderá a processo por falso testemunho? Pergunta. Primeira pergunta é essa. O falso testemunho, chamado perjúrio, que é você mentir ou ocultar a verdade, ou omitir. Então, se você chega perante o juiz e se cala, sabendo a verdade, já constitui um ilícito penal. Então, o crime de falso testemunho não é só você mentir, é você deixar de falar o que você sabe, ok? Pergunto, é crime só perante o juiz ou é crime também na fase de investigação, perante o delegado, perante o Ministério Público? Positivo, é Vitor, né? Na fase de investigação também constitui crime. Então, cada itemzinho aqui, a gente vai aprender alguma coisa. Eu não vou só falar A, B, ou C, ou D, qual que é a correta. Beleza? Então, na fase de investigação, também constitui crime. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, é crime. Então, por enquanto, a resposta está correta. A testemunha que falta com verdade em depoimento perante o MP responderá processo por falso testemunho, ou seja, porque é crime. Agora vamos ver competência. A competência para conhecer e julgar o processo será na Justiça Federal. A Justiça Eleitoral, o órgão eleitoral, ele é federal ou ele é estadual? Então, se um crime ocorre lá no Ministério Público Federal, eleitoral, vai ser julgado na estadual ou na federal? Na federal. Logo, a assertiva está certa ou está errada? Está certa. Entenderam? Sim ou não? Beleza. B. Para a tomada de decisão sobre progressão de regime em processos que envolvam organizações criminosas, quem que decide sobre progressão de regime? Vara de execução, juízo de execução penal. Vocês lembram disso? Ou quer que eu explique ali no quadro? Tranquilos? Aí, relacionado à organização criminosa. Qual que é a lei que trata de organização criminosa? Lei 12.850, Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850. Aí aqui a pergunta é, o juiz que vai decidir sobre progressão de regime nos crimes que envolvam organização criminosa, poderá ocorrer formação de colegiado diante da deliberação do juiz, desde que apontadas as divergências dos votos das decisões por todos os seus integrantes? Vamos ler de novo. Para a tomada de decisão sobre progressão de regime em processos que envolvam organizações criminosas, poderá ocorrer formação de colegiado, diante da deliberação do juiz, desde que apontadas as divergências dos votos das decisões por todos os seus integrantes. Sinceramente, estou confuso. Não é, estou confuso, não, estou confuso com assertivo aqui. Vamos refletir. Para a tomada de decisão sobre progressão de regime em processo que envolve organizações criminosas, poderá ocorrer formação de colegiado. Diante a deliberação do juiz,
desde que apontadas as divergências dos votos das decisões por todos os seus integrantes. Aqui não está falando nada. Essa questão B aqui, pula ela. Mas até aí tudo bem. A questão é, diante a deliberação do juiz, desde que apontadas as divergências dos votos das decisões por todos os seus integrantes. Se teve divergência dos votos, é porque teve uma decisão colegiada. Esse item B está furado, viu? C. A autonomia do assistente de acusação em relação ao MP, quanto à atividade probatória. A. Portanto, independe da oitiva prévia do MP no que se refere às postulações probatórias propostas pelo assistente? Não. Deixa eu explicar. Andressa, larga o celular, Andressa. Conversem comigo. Numa ação penal, dependendo do caso, pode ter o assistente da acusação. Por que eu falo dependendo do caso? Todo processo pode ter assistente da acusação? Pode ou não? O Vitor fala que não. Qual processo não pode? Não. Pode, normal. Vamos pensar, vamos refletir. Quem que pode figurar ou contratar um assistente de acusação? A vítima. Ou no caso que não ter vítima, ou a vítima for incapaz, o CAD, lembra do CAD? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então vamos refletir. Diante disso, quais processos não têm a possibilidade de ter assistente de acusação? Crime de tráfico. Por quê? Não tem vítima. É o Estado que já vai representar. Então, não tem como. O que vai ter como é que tem uma vítima específica, como furto, homicídio, roubo, estelionato e por aí vai. Estupro. Agora, por exemplo, crime de moeda falsa. O Estado já é a vítima, então o Estado tem o Ministério Público. Entenderam? Aí não tem como ter assistente de acusação. Então, não são todos os crimes que têm assistente de acusação. Aí o assistente de acusação tem autonomia para requerer uma prova, para requerer um pedido específico? Tem. Só que isso passa necessariamente pelo Ministério Público. O Ministério Público é obrigado a concordar com o assistente de acusação? Não. Então, o erro está aqui, ó. A independência? Só que aqui está falando que independe da oitiva prévia do MP. Não, não independe. Tem que passar pelo MP. Entendeu, Lucas? Tranquilos? D. No procedimento comum ordinário, e sumário, considera-se a pena máxima combinada ao crime para determinação do rito e, após o oferecimento da denúncia e citação do réu, tem-se oportunidade para defesa preliminar ou resposta à acusação na forma escrita. Beleza. Se o réu for citado por edital, o prazo para a resposta à acusação terá início com a apresentação pessoal em juízo, não suprindo sua falta o comparecimento do defensor constituído. Tem dois erros aqui. Primeiro, ele não precisa comparecer em juízo. Ele pode ser citado de outra forma, ou ele pode se dar por citado lá na escrivania do fórum. Ou a simples constituição, se ele constituir um advogado, isso já supre a citação. Porque vamos pensar num caso corriqueiro. Seu cliente está preso. Se ele for citado, ele vai ser preso. Não, está preso? Não, desculpa. Está com mandado de prisão. Se ele for encontrado, ele vai preso. E ele quer fazer a defesa no processo. Se ele for lá no cartório ou em juízo, ele vai ser preso. O que ele faz? Ele contrata um advogado, assina a procuração, o advogado junta a procuração lá. Isso supre a citação. Por quê? Para que existe a citação? Para que tem que se comprovar que a pessoa foi citada? É para dar início, mas por quê? Positivo. Para oportunizar o acusado a se defender. Tem que demonstrar o pleno conhecimento dele do processo. Tá claro isso? Só que,
se ele tiver com mandado de prisão, às vezes ele não quer ser preso. Ele constituiu um advogado para trabalhar naquele caso. Não é uma prova inequívoca que ele tem conhecimento daquele processo? Supre. Aqui está falando que não supre. Por isso que está errado. Entenderam? Tranquilos? Vamos lá então. A respeito do inquérito policial, assinale a alternativa correta. Se não houver necessidade de novas diligências que sejam prescindíveis ao oferecimento. Aqui essa questão já está errada, assim. Aqui tinha que ser imprescindível, né? Mas vamos ver. Se não houver necessidade de novas diligências que sejam prescindíveis ao oferecimento da denúncia, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial. Tinha que ser imprescindíveis aqui, ó. Essas questões aqui estão muito fracas. Se não houver necessidade de novas diligências que sejam, vamos ler imprescindíveis. Imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial. Não poderá. Ah, não. As prescindíveis, está errada essa questão. Essa questão está errada. Eu acho que eles colocaram prescindíveis aqui para falar que está errada, ok? Então ele pode sim. Porque se forem imprescindíveis, sobretudo, ele deve requerer a remessa ao delegado para ele cumprir as diligências, ok? B. O civilmente identificado não poderá mais ser submetido à identificação criminal. Correta? O que é o civilmente identificado? Pessoa que, a não ser que haja dúvidas sobre o documento falso, mas aqui está falando que ele foi civilmente identificado, então, pela lei, ele não pode tocar piano. O que é tocar piano? Você ser criminalmente identificado, ali com as digitais e tudo mais, ok? Vamos ver se vai ser certo, né? Eu não conheço esse questionário aqui, não. C. O contraditório e a ampla defesa, princípios básicos da Constituição Federal, são assegurados na defesa dos processos administrativos, correto? Portanto, é aplicável ao procedimento atual do inquérito policial, apesar da ausência de previsão expressa no Código de Processo Penal. Pula. Não, aqui fala até no processo. Portanto, é aplicável. Não é aplicável. Essa aqui até que está mais organizadinha. Ó, o contraditório e a ampla defesa, princípios básicos da Constituição, são assegurados no processo administrativo, correto? Portanto, é aplicável ao procedimento atual do inquérito. Aí eu pergunto, no inquérito tem ampla defesa e contraditório? Não. Então a resposta está errada. Isso que eu estou falando. Ok? D. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentado em procedimento investigatório realizado por órgãos de competência judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa? Está corretíssimo. Então a B aqui vai estar errada, por quê? Apesar que eu anularia essa questão. Vamos aprender por quê. Pelo fato de que o civilmente identificado não pode ser identificado criminalmente. Aí tinha que ter aqui, vírgula, a não ser que haja dúvidas sobre a veracidade do documento. Entendeu? A não ser que haja dúvidas sobre a veracidade do documento. Porque a D aqui está certa sem tirar nem pôr, ó. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa? Perfeito. Isso aqui é a redação literal da súmula vinculante 14 do STF. Súmula vinculante 14 do STF é essa redação aqui, beleza? Então a resposta certa é a letra D. Tem que anular, porque há um dispositivo legal no Código de Processo Penal, eu não vou lembrar agora, desse jeito. O civilmente identificado não pode ser identificado criminalmente. Pode pesquisar aí que tem. 66.
Os prazos no processo penal são contados a partir da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem e não da data de intimação? Errado. Deixa eu explicar como é que funciona. Você está sendo acusado de um crime. Você é citado, não é? A partir do momento que você é citado, o prazo começa a correr. Não é necessário que se junta esse mandato cumprido aos autos para iniciar a contagem. Não. Com a simples citação, já começa a correr o prazo. Achou aí, Vitor? Sim. A partir do primeiro da CF, da Lei 12.037 de 2009. O que fala? Possivelmente identificado não será submetido à identificação criminal. Aí tem o que você falou. Viu? Salvo nos casos previstos em lei. A identificação civil é atestada por qualquer um dos seguintes documentos. Entendi. Eu achei ambíguo essa questão, é complicado. E eu, se eu tivesse com pressa, eu marcava a B e nem lia as outras. Porque é literal, né, da lei. Mas vamos lá. Então, a A está errada. Entenderam o motivo? Entendeu, Andressa? A A está errada. Quem que entendeu, não? Ah. É da data da intimação e não da juntada. B. Ah, não deixei vocês ver. Ai, ai, ai. B. A falta de intimação da expedição de precatória para inscrição de testemunha causa nulidade absoluta? Eu entendo que sim. Só que aqui a gente já viu que não. Mas não cabe. Não é nulidade absoluta, mas tinha que ser. Vou explicar por quê. Tem um processo que tem uma testemunha lá em São Paulo, ok? A testemunha lá em São Paulo vai ser ouvida por carta precatória. Imagina você dentro do processo penal. Eu quero que você se entenda dentro do processo penal. Você é advogado. Vai ser ouvido lá em São Paulo. Aí a Justiça de São Paulo marca a oitiva para a semana que vem. E não intima o advogado. Não intima ninguém. Hoje o entendimento é que o advogado ele só tem que ter ciência que a carta precatória foi expedida, mas não há necessidade do advogado ser intimado da data da audiência para cumprir a carta precatória. Eu acho isso uma sacanagem. Então o advogado, o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar acompanhando a carta precatória onde quer que seja. O que custa eles nos intimar? Não é nulidade absoluta. Apesar de eu discordar, eu tenho que ser honesto e coerente com vocês para vocês passarem na prova da OAB. Não é nulidade absoluta. Não. A não ser que você demonstre um prejuízo inequívoco. Mas se você foi intimado da expedição da carta precatória, acabou. Você que se vira. Na prática é assim, se vira. Entenderam? C. Caso o acusado, na hipótese de ser pessoalmente citado, daí nem comparecer, nem constituir defensor, processo e o curso do prazo prescricional ficarão suspensos? Vocês já viram as respostas, né? A resposta. Não. Ele foi citado. Ele foi citado. Se ele não apresentou a resposta no prazo de 10 dias, eu não gosto dessa expressão revelia não, mas vamos lá. Vou explicar por quê. 10 dias, o que vai acontecer no processo? Vamos, gente? Vai andar como? Fala com as pernas. Abra a boca, Lucas. Mas não precisa não, pode falar. Vai nomear advogado dativo ou vai mandar para a Defensoria Pública. Mas não vai ficar o processo parado. Ele foi citado, ele tem conhecimento. Se ele não arrolou advogado ou procurou a Defensoria Pública, é porque ele não quis. Então o Estado fez a parte dele. Aí o Estado vai nomear um advogado ou mandar para a Defensoria Pública. E o processo vai andar normalmente. Vitor, eu não gosto de revelia por quê? Porque esse termo revelia vem lá do processo civil, mas ele tem também no Código de Processo Penal. Tem essa expressão no Código de Processo Penal, mas são institutos totalmente distintos.
A revelia no processo penal é totalmente diferente da revelia no processo civil. Porque a revelia no processo civil, quando ocorre, presume-se que o que o outro falou é tudo verdade. No processo penal, não. Vai ter um processo, vai correr todos os princípios. Entenderam? D. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Essa é a consequência da revelia no processo penal. O D. Isso aqui é o artigo que fala da revelia no processo penal. Está totalmente correto. Como assim, professor? Vamos pensar a gente dentro do processo, ok? Dentro do processo penal. O cara foi intimado para audiência semana que vem. Ele não foi. Perdeu o direito de ir. E a partir deste momento, o Estado não vai intimar ele mais não, para os outros atos processuais. O processo vai correr normal. Ah, mas ele não tem advogado. Nomeia um. Beleza? Essa é a consequência da revelia, entre aspas, dentro do processo penal. Alguma dúvida? Tranquilos? Então eu vou encerrar esse bloco. Daqui a pouco voltamos aí para discutir acerca deste questionário. Grande abraço.